então nós vamos dar início, são 13h30, e aí? Então, boa tarde para todos e para todas, para todos os educadores e educadoras que estão nos ouvindo, para as famílias, para os profissionais da educação, para os estudantes que estão nos ouvindo. A Faculdade de Educação, o Núcleo de Avaliação Institucional, faz essa atividade nesse momento que é muito difícil para nós, educadores e educadoras, que estamos, nós, escolas públicas da educação básica, muitas vezes são a ponta de comunicação do Estado com a população nos bairros mais periféricos, nos bairros mais afastados, e que estão ouvindo essa atividade hoje, e que ouvirão também, multiplicarão essa fala para outras pessoas, para outros professores, para as famílias depois. Então, eu queria agradecer, em primeiro lugar, muito, muito, os professores que aqui estão, o professor Dr. Esper Calas, que é do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP, e o professor parceiro do NAI, o Dr. Eliseu Waldman, que é do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP. Mas eu também queria agradecer, professores, que a gente não faz um evento assim sozinha, ao próprio NAI, a equipe, a Meire Lima, as professoras Meire Lima e Vanessa Luiz, que estão na parte técnica desse evento, os dois estudantes de pós-graduação, o Felipe Alencar e a Mariana Simões, e queria agradecer muito, mas muito, uma pessoa preciosa para todos nós, do setor de apoio da Faculdade de Educação, que é a Gabriela. Eu queria já passar a palavra ao doutor Esper, e nós combinamos da seguinte maneira: o doutor Esper vai fazer uma apresentação de 20, 30 ou 40 minutos, do tempo que ele julgar necessário, seguido por comentários do doutor Eliseu, e, finalmente, a gente vai abrir um grupo pequeno de perguntas que vão ser respondidas pelos professores. Então, passo já a palavra ao professor Esper. Boa tarde, prazer aqui, Sônia, de estar participando desse encontro. Boa tarde, Eliseu, uma satisfação muito grande. Eu acho que nós temos aqui a oportunidade de avançar num assunto um dos assuntos que mais se comenta hoje no Brasil, que é o desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19. Eu preparei uma aula, já me arrependi de algumas coisas que eu coloquei aqui, então tirei alguns slides mais complicados, que são coisas mais técnicas, e vou tentar usar esses slides para rever com vocês alguns aspectos gerais de vacinas e o que está acontecendo nessa fase de desenvolvimento de vacinas aqui no Brasil. Eu já pedi a compartilhamento de tela, agora meu computador está rodando a bolinha aqui, na hora que ele começar a mostrar, aí eu começo a passar os slides. O que eu poderia já começar dizendo é que muitas das discussões colocam que uma das alternativas para a gente conseguir uma vacina contra a Covid-19 passará por uma série de etapas de desenvolvimento que são muito importantes, e a gente tem que cumprir essas etapas. E isso vai ser uma maneira de resguardar todo o processo de desenvolvimento de vacinas que nós temos aqui no Brasil. Queria contar para o doutor Eliseu, que está nos ouvindo, e o doutor Esper está escutando ali um bocadinho. Nós estamos dando início à construção de um projeto em parceria com a Faculdade de Saúde Pública e a Escola de Enfermagem, dentro de um programa da Pró-Reitoria de Graduação, que mexe com além dos muros da faculdade, exatamente para a gente poder aprofundar, pensar como as escolas podem construir o retorno às aulas. Isso vai ser muito, muito importante, e a gente está fazendo isso foi mediado esse contato com a professora Ana, com a professora Cleide,
através do professor Eliseu. E eu acho que isso vai ser aprovado e, de todo jeito, vai ser uma parceria muito importante para nós e para as escolas, nós temos certeza, não é? Que assim que aprovado, a gente vai poder, estamos preparando um pequeno curso, não é? Que aproxime as políticas de educação e saúde. Então, isso para nós vai ser de grande importância, como essa palestra, como esta fala dos dois, também o será, não é? É uma coisa... A saúde e a educação, elas têm desenhos de políticas diferentes, a gente tem discutido isso. O SUS é uma construção, uma arquitetura política importantíssima de ser estudada. Nós temos na educação pública uma outra arquitetura, não somos municipalizados como a saúde, não é? Há um regime de colaboração, que é uma construção, uma arquitetura difícil, mas importantíssima, mas essa parceria saúde, educação e assistência, num país de tantas desigualdades, ela é fundamental. E eu acho que a gente, enquanto universidade, eu tenho certeza que nós, enquanto universidade, tínhamos que juntar estas áreas de políticas públicas de uma maneira matricial e atuarmos em conjunto nos territórios. Então, nós temos muito a aprender com a saúde e com a assistência, a territorialização, e nós estamos construindo, dentro da Rede NAI, uma proposta de atuação matricial com as escolas que fazem parte dessa rede, as escolas públicas, da Grande São Paulo. E agora estamos começando o trabalho lá com o Ceará. E a gente tem muita expectativa de que isso seja muito importante para todos nós, uma grande aprendizagem, né? Porque são profissionais de áreas diferentes. Preparei essa aula, na verdade eu preparei hoje, sabe, porque eu esqueci de trocar essa data de entrada aqui, mas esse assunto está tão rápido que é quase impossível você dar uma aula que fique atualizada por mais de uma semana. Então, quem assistir a aula, saiba que a semana que vem ela já precisa de autorização. A minha função é falar um pouquinho sobre vacina contra a Covid-19. Então, deixa eu aproveitar e falar para vocês dois conceitos importantes. O primeiro é Covid-19. O que é Covid-19? É a doença. Coronavírus, doença infecciosa 19. Isso aqui é a doença. E o SARS-CoV-2 é o vírus, tá certo? O vírus. Então, nós temos aqui, eu vou aproveitar esse slide para falar um pouquinho de vírus e de doença. Mas antes, só para me apresentar para todo mundo, eu sou do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Essa fotografia aqui são 4 fotografias, na verdade, de coronavírus. Veja como é que ele tem essa característica, e ele ganha esse nome de coronavírus por causa dessa parte aqui na superfície externa, que parece uma coroa, por isso que eles dão esse nome coronavírus. E esse é o desenho esquemático do vírus, que é uma partícula que infecta células. Todo mundo que já estudou biologia sabe disso. Os vírus são parasitas de células. Eles estão aqui para se multiplicar. A função do vírus é se multiplicar. O que ele quer é ficar multiplicando e aumentando o seu número e passando para as pessoas. O vírus, a princípio, não quer causar doença em ninguém. Ele quer só continuar o seu processo de replicação. E ele faz isso porque ele tem o material genético enrolado aqui no meio, vocês estão vendo aqui, envolto por várias proteínas virais, mas tem aqui na superfície um negócio que a gente chama de envelope. Então, tem essa camada aqui que dá uma proteção para o material genético. Essa camada do vírus que está por fora, como ele infecta uma célula, depois vai passando para outra célula, vai passando para outra célula, vocês estão vendo aqui um negócio que parece um tecido aqui como se fosse duas lâminas que estão aqui na superfície. Isso aqui é a membrana da célula que ele infectou antes, que ele rouba para montar a sua nova molécula. Essa parte aqui de fora nós chamamos de envelope. Então, o coronavírus é um vírus envelopado.
E a outra coisa também que é importante saber, que eu acho que tem algum interesse para todo mundo, é que vocês estão vendo que essas duas camadas aqui que estão na superfície são gorduras. Por isso que o vírus é pouco resistente a álcool, pouco resistente a detergente. Basta que você coloque uma substância detergente, essa parte de fora dissolve e ele morre rápido. Daí essa ideia de você limpar superfícies, etc. E passar álcool na mão, né? Aqui na superfície tem esse negócio que parece um pirulito. Esse pirulito é a principal proteína do envelope do vírus, chamada spike. Recebe esse nome, sabe? E esta proteína é importante porque é a parte mais externa do vírus. E por que isso a gente sempre leva em consideração? Porque todas as vezes que a gente faz uma defesa contra um vírus, a gente produz um anticorpo. O que é um anticorpo? Na verdade, é uma molécula produzida pelo nosso sistema de defesa que tenta neutralizar o vírus. Então, ele vem e gruda nessa molécula de superfície que nós chamamos de spike. O anticorpo é como se fosse um garfo com duas pontas. E ele chega, ele gruda no vírus, e aí ele não consegue mais ter mobilidade para chegar numa célula e tentar se multiplicar dentro dela. Na superfície, essa aqui é a spike outra vez, tá vendo? E a gente que gosta dessas coisas costuma fazer esses desenhos aqui estruturais da molécula, mas é só para mostrar que se a gente olha essa molécula aqui de cima, tá aqui vista de cima com 90 graus de rotação, é aonde que os anticorpos vão grudar aqui, né, para neutralizar o vírus. E por que tudo isso é importante? Porque o objetivo final de uma vacina é ensinar o sistema de defesa nosso a neutralizar o vírus. Então, ele produz essas substâncias grudando nessa molécula de superfície. Vou voltar lá, ó. Ele gruda aqui nessa molécula de superfície para não deixar esse vírus chegar na célula e infectar a célula aqui embaixo, tá vendo? O objetivo final é esse, né? Isso que a gente gostaria de uma vacina. Esse é um estudo que mostra que as pessoas que tiveram Covid-19 desenvolvem anticorpos. E esses testes que a gente tem nas farmácias distribuídos aqui no Brasil ainda são ainda do desempenho que a gente gostaria. Então, muitas vezes devem conhecer alguém que teve Covid-19, depois fez o teste rápido de farmácia, deu negativo, e a pessoa fica desesperada. Mas é porque os testes mais sofisticados, de gerações melhores, ainda não foram comercializados. Então, mas quando você vai no laboratório, esse trabalho tenta mostrar isso, mais de 90% das pessoas têm anticorpos contra o coronavírus, e esses anticorpos são duradouros. A outra coisa é que não basta só produzir anticorpos, a gente sabe também que o nosso sistema de defesa ensina as células a agredir o vírus, a impedir que ele cause problemas para você. Então, tem vários estudos que fizeram avaliações disso e mostraram que o vírus pode ser neutralizado por células. Então, aparentemente, o nosso sistema de defesa é composto por dois desses braços. Um é a produção desses anticorpos e o segundo é o ensinamento das nossas células do sistema para tentar eliminar o vírus do nosso corpo. Uma vacina tem, portanto, algumas finalidades. Só para fazer um breve resumo, o vírus entra no organismo das pessoas e ele causa o que a gente chama de infecção, quer dizer, ele começa a se multiplicar dentro do nariz, do sistema respiratório. Se esse vírus aumenta em quantidade e causa uma reação inicial, ele causa sintomas. Então, aí ele começa a causar doença. Então, é a segunda coisa aí, a gente já chama de Covid-19. E a terceira coisa é que essa pessoa que começou a apresentar sintomas, a maioria delas, grande maioria, acaba sarando. Sarando sozinhas, e o vírus é eliminado pelo próprio corpo, por esse sistema de defesa que eu falei. Agora, uma pequena minoria dessas pessoas, mas é um número, embora proporcionalmente pequeno, e numericamente ele acaba sendo grande porque a epidemia está infectando muita gente ao mesmo tempo. Essa pequena percentagem pode desenvolver doença grave. E essa doença grave acontece principalmente em pessoas de mais idade e pessoas que têm outros problemas de saúde. Então, você tem 3 coisas que ele pode causar. Infecção, que ele só transita pelo sistema respiratório sem causar nada.
Segundo, é a Covid-19, que pode, na maioria das pessoas, ter sintomas mais leves. E a terceira coisa é doença Covid-19 grave. E por que eu estou falando tudo isso? Porque uma vacina pode ser útil para fazer essas três coisas: proteger contra a infecção, ou, se isso não resolver, protege contra o desenvolvimento de doença, ou, se isso não resolver, protege contra o desenvolvimento de doença grave. Então, uma vacina que tenha uma eficácia para primeiro, segundo ou terceiro papel, ela é bem-vinda. Então, a gente tem que analisar os estudos de vacinas todos sob essa ótica. O problema é que vacinas demoram para ficarem prontas e chegarem a ser distribuídas para a população. Em média, a gente leva cerca de 7 anos para uma vacina ganhar o mercado, ela começar a ser distribuída. É um período muito longo, nós não podemos esperar tudo isso. E, na verdade, a vacina que a gente aprovou mais rápido até hoje, que foi contra a cachumba, levou 4 anos. Então, a gente está diante de um problema que nós temos uma pandemia que está matando um bolão de gente, começou há poucos meses, e nós não podemos esperar 4 anos, nós não podemos esperar 7 anos, muito menos um tempo mais longo que isso. Então, a gente tem que aprovar mais rápido uma vacina para enfrentar essa pandemia. Agora, nós temos que, independente de observar essa necessidade, temos que passar por todas essas etapas aqui. Essas etapas são difíceis, passam por avaliação em laboratório, depois passam em estudos clínicos, depois vai para a produção, administração, e aí depois a população começa a ficar protegida. Então, a gente não pode aguardar tanto tempo assim. Mas tem 2 princípios que eu quero deixar muito claro para todo mundo, que são fundamentais, que a gente que estuda vacina leva sempre em consideração. O primeiro deles é que a vacina tem que ser segura, tá certo? Ela tem que ser segura, não pode causar mais problema do que a própria doença. Então, isso é um princípio fundamental do desenvolvimento de uma vacina. E a segunda coisa é que nós temos que ter um rigor científico na análise dos resultados. Não pode trocar resultado, não pode fazer coisa correndo sem fazer análise criteriosa, não pode omitir informação, tem que ser tudo transparente, tem que participar de um processo científico rigoroso, porque nós não estamos fazendo uma coisa, nós estamos fazendo uma coisa extremamente sensível para a população, extremamente importante. Então, tem que seguir os 2 princípios fundamentais: segurança, e o segundo princípio fundamental é rigor científico na análise, tá certo? Levem sempre isso em consideração. Todas as vezes que alguém faz uma promessa, que fala alguma coisa, que vai falar um resultado, tem que ter essas 2 coisas dentro da cabeça na hora que a gente analisa. E não é só vacina, qualquer produto em medicina tem que seguir esses critérios. E aqui está, desculpa estar em inglês esse desenho, mas aqui está o desenvolvimento da vacina no laboratório e depois uma fase de desenvolvimento clínico. Então, o que a gente costuma fazer? A gente desenvolve uma vacina respeitando essas fases chamadas fase 1, 2 e 3. E depois vai para licenciamento da vacina e depois produção. É isso que demora 4 anos, 7 anos, e a gente não pode esperar tudo isso. Agora, deixa eu tentar explicar o que é uma fase 1, fase 2 e fase 3. A fase 1, a gente testa a vacina pela primeira vez em pessoas. Dá para um número pequeno, costuma ser na base das dezenas, aí a gente verifica diferentes doses da vacina, sempre atento para a segurança. E começa já a observar se ela consegue induzir a formação de anticorpos contra o coronavírus. Na fase 2, a gente aumenta a quantidade de pessoas que participam. Em vez de sair das dezenas, a gente vai para centenas. Então, a capacidade da gente verificar se a vacina é segura aumenta, que é o número maior de pessoas que vai receber a vacina. E na fase 3, você vai querer responder se ela de fato protege contra a Covid-19. A isso, nós damos o nome de avaliação de eficácia. Então, fase 1 é segurança, indução de resposta. Fase 2, ampliação de avaliação de segurança e avaliação ainda melhor da resposta imune. E na fase 3, nós vamos querer saber se ela é eficaz, se ela protege de fato contra a Covid-19.
Aqui, lembre-se o seguinte, a gente pode até analisar se ela protege contra a infecção, a Covid-19 ou a Covid-19 grave, mas todos os estudos de vacina estão colocando essa segunda meta, proteger contra a Covid-19. Mas como eu falei, a gente não pode esperar tanto tempo assim. Então, respeitados os princípios de segurança e de avaliação de rigor científico, o resto tudo você pode apressar. Põe mais gente trabalhando, põe mais gente analisando, põe mais voluntários participando do estudo, mas respeitando os princípios de segurança, respeitando os princípios de rigor científico. Então, o que você faz? Define como que devem ser os candidatos a vacinas e faz o estudo mais rápido. Coloca essas fases acontecendo de uma maneira mais sequencial, rápida. Em paralelo a isso, já começa a produzir a vacina. Mas a gente não sabe se ela vai funcionar ainda. Então, isso aqui é uma coisa de alto risco. Você vai produzindo milhões de doses de vacina, mas o resultado do estudo final você não conhece. Agora, alguém fala assim, mas isso é uma loucura. Nós vamos gastar esse dinheiro todo, só que se a gente conseguir fazer isso e a vacina for eficaz, aí ela já começa a ser usada logo ao fim do resultado do estudo fase 3, ou estudo de eficácia. Caso ela não for eficaz, aí perdeu. Quer dizer, é uma coisa de risco. Então, essa tanto de vacina foi produzida, infelizmente a gente não pode usar, porque ela não se provou eficaz, ou ela teve algum problema de não ser bem tolerada pelas pessoas. Então, essa é uma estratégia que vem sendo empregada até hoje. Então, vocês já devem ter visto em várias circunstâncias, por exemplo, o governo americano investiu 2 bilhões de dólares para a produção e compra de uma vacina X. Aí fala assim, então, a vacina está pronta. A resposta ainda não. Quer dizer, eles vão produzir antes mesmo do resultado estar disponível. O governo brasileiro anunciou também que investiu 1,9 bilhão numa vacina aqui no Brasil. Será que vai dar certo a vacina? Nós precisamos de um estudo para responder, mas é uma maneira de você apressar o processo. O governo do estado de São Paulo acabou de sair de uma coletiva de imprensa, 15 minutos atrás, dizendo que já estão conseguindo milhões de doses de uma vacina que está sendo testada aqui. Vai dar certo? Eu não sei, nós precisamos ver o estudo finalizar. Mas acontece que isso é uma forma de você ganhar tempo. Quais são os tipos de vacinas que nós temos disponíveis? Nós temos o primeiro tipo, é o mais clássico. Então, o que você faz? Pega um vírus, mata ele no laboratório, então ele é morto, e você injeta no músculo da pessoa. A gente já fez isso antes? Muitas vezes. E o principal exemplo é a vacina da gripe, que a gente dá nas pessoas, e inclusive idosos, todos os anos, para tentar evitar se essas pessoas pegam gripe ou não. O segundo jeito é você, em vez de matar o vírus, você enfraquece o vírus. Então, como é que você faz isso? Você modifica ele fazendo algumas passagens dele em culturas de células, ou por engenharia genética, você tira alguns pequenos fragmentos do vírus. Nós temos vacinas que são vírus enfraquecidos, um monte de vacinas. Só para citar algumas, a vacina contra a febre amarela, a vacina contra a rubéola, a vacina contra o sarampo, todas vacinas com vírus enfraquecidos. Eles são vivos, mas enfraquecidos. Terceiro tipo de vacina é o que a gente chama de partículas semelhantes a vírus. Então, não é o vírus inteiro, é só um fragmento dele, mas ele quase que monta uma estrutura completa do vírus. Nós temos vacina sim? Resposta sim. A principal é contra o vírus chamado HPV, que causa verrugas genitais e faz parte hoje do calendário de vacinação do Brasil. Outro tipo é, em vez de você dar o vírus quase que inteiro ou inteiro, enfraquecido ou morto, você pega só uns fragmentos do vírus. E veja que aqui eu estou colocando os fragmentos da superfície do vírus, né? Lembra daquela proteína spike que está na superfície do envelope? É isso que estaria na proteína viral, numa vacina contra o novo coronavírus. Tem outras vacinas que a gente já utilizou até hoje que funcionam assim? A resposta é sim. A vacina contra a hepatite B, que as crianças recebem ainda no berçário a primeira dose, é uma proteína viral, que é produzida em laboratório.
Agora estão começando algumas técnicas mais novas de desenvolvimento de vacinas que eu vou tentar explicar um pouco mais. A primeira delas utiliza o que nós chamamos de vetores virais. Então, o que é isso? Vamos dizer o seguinte, eu quero imunizar quero uma defesa contra o novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Então, o que eu faço? Eu pego um outro vírus que não causa doença em pessoas, modifico o seu material genético e coloco, por exemplo, uma codificação dessa proteína da superfície aqui, ó, chamada spike. Então, essa proteína aqui é chamada de vetor e já tem algumas vacinas que estão sendo testadas com esse conceito. Se todo mundo já ouviu falar na vacina de Oxford, que é uma vacina que está sendo testada, já usaram em 5 mil voluntários brasileiros, vão aumentar para 10 mil voluntários brasileiros, vou falar um pouco mais sobre isso. O vírus que eles utilizam é chamado adenovírus de chimpanzé. Quer dizer, ele não causa infecção em gente, ele infecta macacos, mas aí ele, como não é inofensivo para nós, eles pegaram esse vírus, modificaram para ele mostrar o seu material, mas também mostrar essa proteína da superfície do vírus que causa a Covid-19. Então é isso que se trata essa vacina com vetor viral. Ele serve como se fosse um cavalo de Troia. Entra e leva consigo um pedaço do vírus que a gente quer induzir uma proteção. Então, tem outras vacinas que têm o mesmo conceito. A vacina russa utiliza essa mesma forma. A vacina de uma companhia chamada CanSino, que também é a mesma forma. São outros adenovírus que servem como cavalo de Troia. Finalmente, o que a gente pode usar é material genético do vírus pronto. Mas aí você só dá o material genético que codifica essa proteína de superfície. Então, tem 2 materiais genéticos que são empregados com essa forma, com essa finalidade. O primeiro deles é a molécula de DNA, lembra lá da biologia? DNA. E a outra é a molécula do material genético mensageiro, é chamado RNA. Então, vários estudos estão empregando essas metodologias, mas nós não temos vacinas hoje aprovadas para uso empregando esse tipo de tecnologia. Então, olha aqui, tem vários estudos que estão em fase clínicas, fases em testes em pessoas, usando vírus inativado, vírus enfraquecido, o RNA, material genético, DNA, material genético, e veja que codifica somente a proteína da superfície do vírus, os cavalos de Troia, que são esses vetores, que são vírus inofensivos que levam material genético do pedaço do coronavírus que a gente quer, ou as proteínas recombinantes. Então, está tudo isso em teste. Então, isso aqui é a quantidade de produtos que estão em testes. A última vez que eu olhei, eram quase 200 produtos. São todas vacinas candidatas. E lembra aquelas fases? Os testes em laboratório, tem 2 vacinas brasileiras, inclusive. São 143 na última compilação. Estudos fase 1, estudos fase 2, estudos fase 3. E algumas dessas vacinas já foram disponibilizadas por acesso limitado na China e na Rússia. Eu vou falar um pouco mais para frente. Então, eu vou só concentrar daqui para frente. Nós temos 9 estudos fase 3 que já estão em andamento. Alguns deles vocês vão reconhecer. Olha, Universidade de Oxford, AstraZeneca. É aquela vacina que está sendo testada, que começou primeiro o estudo fase 3 no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Depois tem 3 outras vacinas, que olha para você ver aquele desenho, são aqueles cavalos de Troia, ou seja, são aqueles vetores. É uma empresa chinesa que está aqui, chinesa e canadense, é a CanSino, aliás, Sino de chinês, Can é de canadense, está sendo testada já em fase 3. A vacina do Instituto Russo, que é do Instituto Gemaleia, que é a tal da Sputnik, todo mundo já ouviu falar. A vacina da Janssen, cujo anúncio de início foi hoje. A vacina Sinovac, que é a vacina em parceria com o Instituto Butantan. Mais outras 2 vacinas chinesas, essas 3 são sempre de vírus completos mortos ou inativados. E 2 vacinas de RNA, que é 2 empresas, uma chama Moderna e a outra chama Pfizer, que estão em andamento já
mas não estão aqui. A Pfizer está sendo realizada também no Brasil e a Moderna só lá nos Estados Unidos. 3 dessas vacinas já estão sendo utilizadas em pessoas para prevenção, no que eles chamam de acesso limitado. 2 na China, que é a CanSino e a Sinovac, e uma na Rússia, que é a Gemaleya, que é a famosa Sputnik. Bom, esses estudos estão todos em andamento, mas eu quero só comentar uma coisa que aconteceu com a vacina da AstraZeneca da Universidade de Oxford, que foi aquela paralisação temporária que aconteceu no fim da semana passada para o começo dessa semana. Então, uma pessoa teve um efeito colateral, teve uma reação, um problema na coluna, aí eles internaram ela e para falar o seguinte, vamos analisar se isso está relacionado à vacina ou não. E todos esses estudos têm o que eles chamam de cláusula de interrupção. Quando acontece alguma coisa que deixa dúvida, o estudo para, o caso é avaliado com mais detalhes, e aí o que eles concluíram? Que não dava para fazer uma relação entre a vacina da AstraZeneca com a ocorrência desse efeito colateral, e o estudo foi retomado agora na segunda-feira. Mas mesmo assim, há muito debate sobre isso, e essa situação de interrupção de estudos está sendo colocado em praça pública agora, todo mundo está sabendo. Mas eu queria falar sobre isso só para dizer que esses eventos são comuns de acontecerem no desenvolvimento de qualquer produto, quer seja na fase 1, quer seja na fase 2, quer seja na fase 3, aqui não seria diferente, e a gente tem que encarar isso da forma mais rigorosa possível para assegurar o mínimo risco para os participantes do projeto. Eu vou terminar essa parte falando um pouco da vacina da Sinovac, que é essa do Instituto Butantan, vacina que a gente está participando ativamente no desenvolvimento. Então, vocês estão vendo aqui vários gráficos que não interessam muito, mas eu queria mostrar só essa fotografia no final, que é uma microscopia eletrônica, onde vocês estão vendo as partículas virais aqui, olha, todas de vírus mortos, que é o que contém a vacina. Então, isso aqui não consegue se multiplicar na pessoa, causar Covid-19, mas consegue apresentar aquela coroa que vocês estão vendo aqui, para o nosso sistema de defesa aprender o que é uma infecção pelo coronavírus e se preparar caso tenha contato com um vírus que ele possa adquirir na comunidade. Já foram vacinados 744 pessoas no estudo fase 1 e 2, e agora há pouco, minutos atrás, a CanSino fez um anúncio de que eles concluíram a vacinação de 50 mil pessoas na China. E a vacina foi muito bem tolerada. E eu vou tentar mostrar para vocês que somente 35% das pessoas que receberam a dose mais alta queixaram que tiveram algum problema. E qual que foi o principal problema? É dor no local da injeção e um pouquinho de mal-estar e febre no dia seguinte à vacinação. Mas, de uma forma geral, ela foi muito bem tolerada. E, aliás, essa vacina da Sinovac é das que induzem uma defesa com a maior tolerabilidade. Elas causam poucas reações, é parecido com a vacina da gripe que a gente costuma utilizar. O problema dessa vacina é que, na medida que você sobe para pessoas de mais idade, ela vai perdendo um pouco de força. E isso acontece com qualquer vacina, aqui não seria diferente. Isso é um problema, porque as pessoas que têm mais risco de desenvolver doença grave pela Covid-19 são justamente os idosos. Então, a gente tem que ter muita atenção para isso e aguardar os resultados. Esse é o estudo fase 3 que está em andamento aqui no Brasil. A gente começou esse estudo ali pela USP, mas também em vários outros centros, são 12 que participam pelo Brasil, vocês estão vendo aqui. Aqui está a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, mas tem centros em Brasília, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, capital e interior, e também no Rio de Janeiro tem um centro. Então, o que é esse estudo? 12 mil, quase 13 mil, um pouco mais de 13 mil pessoas vão participar, sendo que tem que ser pessoas acima de 18 anos, profissionais de saúde que têm risco de cuidar de pessoas com coronavírus, e vão receber 2 doses da vacina ou do placebo. Então, metade desses 13.060 pessoas recebem vacina.
a outra metade recebe placebo. Nem nós que cuidamos dos voluntários, nem os voluntários em si sabem em qual braço que eles estão. E essas 2 doses são dadas e depois a gente vai começar a seguir essas pessoas para ver se elas têm Covid-19. Se a vacina funcionar, a metade que recebeu a vacina vai ter menos casos de Covid-19 do que a metade que recebeu placebo, que na verdade é uma substância inerte. E a gente vai analisar a segurança da vacina, se as pessoas continuam tolerando a vacina bem, como foi mostrado até agora. Esse estudo não está sendo feito só no Brasil, tem um estudo irmão desse que começou hoje, essa notícia de agora há pouco, lá 23 de setembro, na Turquia. Lá um tanto de gente também vai ser vacinada, também na fase 3, para tentar mostrar se a vacina é eficaz. Muito bem, eu vou encerrar por aqui fazendo alguns comentários. Primeiro, a gente ainda não sabe qual é a proteção que a vacina vai conferir. Somente o estudo fase 3 que vai dar essa resposta. E vai verificar se ela vai continuar sendo segura, como foi mostrado no estudo fase 1 e 2. A gente espera que vacinas sejam boas, mas elas vão perdendo um pouco da capacidade de proteção na medida que a gente vai olhando pessoas com mais idade. Isso tem que ser levado em consideração na hora que a gente tiver esses resultados. Será que a gente tem que vacinar de que maneira as pessoas de mais idade versus as pessoas mais jovens? Vamos dizer que a gente tem uma vacina hoje. Quem que tem que ser vacinado primeiro? No meu entendimento, o primeiro grupo são os profissionais de saúde, que são as pessoas que estão se sacrificando na linha de frente, cuidando de pessoas com Covid-19. A gente tem que proteger essas pessoas da melhor forma possível e, além das medidas de isolamento, contenção, uso de máscara, avental, luvas, numa UTI, numa enfermaria de um hospital, se essas pessoas puderem estar protegidas com uma vacina, ia ser muito bom. O segundo grupo são pessoas mais vulneráveis, e aqui nós estamos falando principalmente das pessoas de mais idade. Mas essa decisão vai ter que se basear em como vai ser o desempenho da vacina no grupo de maior idade. Isso é muito importante para a gente ver nesses estudos fase 3. Depois disso, cabe uma discussão. Podemos vacinar jovens? Devemos vacinar crianças? Tudo isso ainda está em aberto. Outra questão que tem que ficar sempre em consideração é que as vacinas têm também uma durabilidade. Vou dar 2 exemplos. Quem toma vacina contra o sarampo, toma uma dose quando é criança, depois tem que tomar uma outra dose quando já está no começo da adolescência. Aliás, com 5 anos de idade, de preferência uma terceira agora quando está na adolescência. O que significa isso? Que você precisa ficar dando esses reforços. Algumas outras vacinas não precisam disso. Por exemplo, da febre amarela, basta uma dose durante a vida. Agora, olhem para a vacina da gripe. Tem que tomar todo ano. Por quê? Porque a durabilidade dela é curta. Então, o que significa? Que cada vacina merece uma consideração em durabilidade. Qual é a durabilidade da proteção, se a gente provar, de uma vacina contra o coronavírus? Nós não sabemos, porque o vírus está por aqui há tão pouco tempo, a vacina está sendo dada só agora no fim do primeiro semestre, começo do segundo semestre, para os participantes de estudo, só o tempo que vai dizer para a gente qual será essa durabilidade. Isso tem que ser levado em consideração também, porque a gente, infelizmente, não consegue dar essa resposta de imediato. E para concluir, nós vamos retornar à total tranquilidade quando a vacina ficar pronta? A resposta é não. Por quê? Nós precisamos responder essas questões aqui de cima antes. E isso vai levar tempo. Então, as vacinas vão poder ajudar bastante no combate à pandemia, mas ela vai servir somente se as outras medidas de proteção continuarem. Uso de máscara em locais públicos, distanciamento social, testes para todo mundo, tratamento das pessoas que desenvolverem Covid-19 e a busca por tratamentos mais eficazes contra essa doença. Então, a gente precisa caminhar isso tudo juntos, analisar com bastante critério todos esses aspectos. A sociedade, a população em geral, precisa fazer parte dessa discussão. E eu queria aqui salientar uma coisa muito importante. Não tem nada melhor que a gente do que a gente contar com a ciência numa hora dessa. Somente estudos de pesquisa bem controlados, rigorosos, investimento em ciência, investimento em tecnologia, investimento em inovação e desenvolvimento, que vai fazer uma sociedade ser uma sociedade melhor.
E isso é o que nós estamos testemunhando durante essa pandemia de Covid-19. É muito importante que a gente multiplique essa informação, que não basta alguém achar que uma coisa funciona, achar que um tratamento dá certo, achar que uma vacina vai ficar pronta numa determinada data. A gente tem que cumprir esses passos com o máximo rigor possível para não trazer uma falsa esperança para a população e para não dar uma notícia que a gente não tenha resposta ainda. Isso é muito importante. Então, por isso que eu acho que essa oportunidade está sendo muito rica para mim. Eu queria só finalizar agradecendo a equipe do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP que está trabalhando nesses projetos, em especial a Lilian e a Ângela. A Lilian é a coordenadora do estudo e a Ângela é a médica, coordenadora médica do protocolo, os colegas do Instituto Butantan, e aqui eu não listei todo mundo, mas os membros e todas as equipes de todos os outros 11 centros participantes desse projeto, que é um esforço coletivo imenso. Até agora, num período de menos de um mês, esses 12 centros já conseguiram recrutar 5.200 voluntários do projeto, agora são precisos completar 13.060, e isso é um trabalho enorme que todo mundo está realizando. E por isso tudo, é muito importante a gente sempre colocar isso aberto para a sociedade, contar com a participação de todo mundo, tirar todas as dúvidas, porque a transparência e a forma clara desses projetos é fundamental para a gente conquistar a confiança de todo mundo. Então, com isso, eu vou terminar aqui essa apresentação. Se vocês acharem que tem tempo, podemos abrir para discutir alguns aspectos a seguir. Outra vez, Sônia, muito obrigado pelo convite e pela paciência de escutar essas explanações todas. Doutor Esper, foi excelente, e os profissionais da educação todos estão elogiando. Não é? Eu vou passar a palavra para o doutor Eliseu Waldman, que é do Departamento de Epidemiologia da Saúde Pública da USP, que vai comentar um pouco a sua fala, antes de a gente ter, e Vanessa já está sistematizando algumas poucas questões para o senhor. Bem, queria agradecer muito o convite para participar desse evento, agradecer a atenção da Sônia e dizer que fico muito honrado de estar com vocês e estar ao lado do professor Esper nessa apresentação. A apresentação do professor Esper, que eu desde já cumprimento pela clareza, pela didática, ela é bem completa. Então, na verdade, o que me sobra para comentar são algumas questões assim, mais gerais, que ele, de certa forma, tocou a maior parte delas, mas para enfatizar alguns aspectos. Bem, acho que a primeira coisa que me parece importante, e eu falo com algum cuidado, porque eu não sou da área, eu sou da área da educação, né, superior, mas o tema e a área mais complexa do retorno às atividades nessa pandemia, eu acho que é justamente na educação básica, né? E ela traz muitos problemas, alguns serão discutidos hoje, seguramente, na parte de perguntas, mas acho que tem um ponto que eu gostaria de salientar, e, de certa forma, o final da apresentação do professor Esper, ele passou por ela. Eu vejo com alguma frequência na imprensa se falar se devemos ou não devemos voltar às aulas. Eu tenho a impressão que essa não é a melhor abordagem para a questão. Eu acho que nós temos que voltar às aulas, né? Em função do enorme prejuízo para a educação e para a formação de milhões de brasileiros que estão numa fase de formação, né? Então, acho que a grande questão hoje é o que precisamos para voltar, né? E uma das questões, vamos dizer, dos instrumentos que será, sem dúvida nenhuma, muito importante para o retorno às atividades, mas que também não será a panaceia, não vai ser o que vai resolver tudo, é justamente a vacina e os aspectos que o professor Esper apresentou com muito detalhe, com muita propriedade e didática. Acho que uma questão que ele também passou, mas talvez mereça ênfase, é o seguinte: nesse retorno, com vacina ou sem vacina, se nós não formos bem-sucedidos no desenvolvimento
da vacina, é que esse retorno se dê até através de uma integração muito forte entre o setor da educação e o setor saúde. Eu acho que, quer dizer, além da necessidade de uma série de protocolos que protejam tanto professores como alunos no processo de retorno, essa interação por uma série de atividades, que evidentemente eu não vou detalhar agora, que devem ser obrigatoriamente feitas através de uma participação ativa de professores, de gestores do setor educacional e dos profissionais de saúde pública e da área de assistência também. Outra coisa que eu acho importante salientar é que eventos com essas características têm sido cada vez mais frequentes. De certa forma, essa era uma pandemia anunciada, e também é bom nós lembrarmos que é bem possível, se é que não podemos falar que bem provável, que a gente enfrente, nos próximos anos, talvez, situações semelhantes com maior ou com menor gravidade. E essa é a grande oportunidade que nós temos de aprender como enfrentar situações como essa, né? E a área da educação é uma das áreas críticas no enfrentamento de eventos como esse, né? Porque o impacto dessas pandemias, ela traz, evidentemente, um impacto forte na morbidade, na mortalidade, e, portanto, na pressão do sistema de saúde. Ela impacta muito na economia, como todos vemos, mas ela tem um impacto enorme em toda uma geração de jovens que estão numa fase de formação, e que o ensino à distância, além de não ser, vamos dizer, disponível de forma equânime a toda a população, ou seja, é um dos fatores em que essa pandemia acirra as desigualdades que existem no país, ela não é o suficiente. Quer dizer, a presença na escola é uma coisa fundamental para a socialização dos alunos, para a formação dessa geração, né? Então, eu acho que esses são aspectos que a gente deve levar em consideração. Um ponto que foi colocado em detalhes pelo professor Esper é o processo de desenvolvimento de vacinas. Ela é longo. O que a gente tem procurado, num esforço internacional, é diminuir o período, mas isso é uma tentativa. É possível que sejamos bem-sucedidos, mas devemos estar preparados também para o insucesso, né? Das questões que ele levantou, acho que é importante lembrar a questão da importância que essa vacina seja eficaz e que seja efetiva também. Vou fazer aqui uma pequena diferença conceitual. A eficácia, vamos dizer, o desempenho, por exemplo, de uma vacina em condições de pesquisa. Mas, muitas vezes, você pode ter uma vacina eficaz, né, em condições de pesquisa, mas que não se mostra efetiva. Vou dar um exemplo muito simples. Se eu não estou enganado, uma das vacinas, para sua conservação, uma das vacinas não estão sendo desenvolvidas, não me lembro exatamente qual delas, ela precisa ser mantida a temperaturas, vamos dizer, de menos 50 ou 70 graus Celsius. Ou seja, em países de média e baixa renda, certamente essas vacinas podem ser eficazes, mas não seriam efetivas, ou seja, não teriam um bom desempenho em condições de campo. Outra questão que foi colocada é a questão da importância da equidade no acesso. Uma vez que sejamos bem-sucedidos no desenvolvimento dessa vacina, é importante que toda a população tenha o mesmo acesso. Evidentemente, no primeiro momento, é óbvio que não teremos uma produção suficiente, seja para os 8 bilhões de habitantes da Terra ou para os 210 milhões de habitantes que temos no país. E teremos que, vamos dizer, estabelecer critérios de prioridade. Provavelmente seguiremos, né, o que foi indicado pelo professor Esper. Mas tem uma série de questões éticas, né, além das questões, vamos dizer assim, mais técnicas e científicas, que devem ser acompanhadas com muito cuidado, né? Não é muito fácil decidir quem recebe ou quem deixa de receber uma vacina, principalmente se ela tiver um bom desempenho.
Outra questão importante é a segurança, né, no processo de desenvolvimento da vacina até a sua liberação para uso maciço, amplo uso na população. Você não tem uma ideia muito precisa do espectro de segurança da vacina, né? Porque nos ensaios clínicos que nós estamos fazendo, ensaios de campo, você pode ter 5 mil, 10 mil, 20 mil indivíduos, mas você não vai ter centenas de milhares ou milhões de pessoas. É quando nós aplicarmos amplamente essa vacina que nós teremos uma ideia mais clara, vamos dizer, do perfil de segurança. Outra questão ainda, já terminando, que é muito importante para o sucesso da distribuição, vamos dizer, da ampla aplicação da vacina, uma vez que ela esteja disponível, é a estrutura do SUS. Sem uma estrutura do SUS, como temos, descentralizado, com grande capilaridade, e uma experiência de quase 50 anos de um Programa Nacional de Imunização, certamente não seria de pouca valia dispor de uma vacina eficaz e efetiva, porque possivelmente nós não conseguiríamos ter uma ampla aplicação e de forma equânime, sem desigualdades dessa vacina. E, por fim, salientar a importância de um país e dispor de um subsistema de pesquisa forte. Felizmente, o Brasil, nos últimos 2 ou 3 décadas, ele desenvolveu, né, uma área de pesquisa muito consistente, com uma massa crítica de pesquisadores que tem garantido o sucesso em várias iniciativas. Por exemplo, citando um evento importante na área da saúde, que foi o Zika, a gente pode ver pela produção científica brasileira, tanto na área de epidemiologia, na área clínica, e na área, vamos dizer, de pesquisa básica, ela foi relevante. E qual que é a importância desse subsistema de pesquisa? É ele que garante a autossustentação do sistema de saúde. Por exemplo, a gente está tendo, como o professor Esper salientou, uma participação importante, né, nessa fase de avaliação dessas vacinas, né, de pelo menos três delas, né, que estão mais avançadas. Isso só é possível porque essa estrutura de pesquisa já existia, tanto dentro do sistema acadêmico, das universidades, como dos institutos de pesquisa, como foi citado do Instituto Butantan, mas podemos citar também a participação importante da Fundação Oswaldo Cruz. Portanto, eu acho que esses pontos devem ser levados em consideração, ou seja, o mais importante deles, nós temos que voltar às aulas. Agora, precisamos ver o que é necessário. Eu acho que é isso que tem que ser discutido. E um aspecto importante, um instrumento importante para o retorno é justamente a disponibilidade de uma vacina. E a felicidade de nós termos um sistema de saúde razoavelmente bem estruturado para um país de média renda e um sistema, um subsistema de pesquisa também robusto para o grau de desenvolvimento do país. Bem, eu acho que eu já falei demais, eu queria passar a palavra para a Sônia, para a próxima etapa. A gente agradece, eu estou passando já as questões, a Vanessa vai entrar com algumas questões que foram colocadas pelo Face, doutor Esper e professor Eliseu. Acho que eu só quero salientar, nós estamos ali na boca de voltar às aulas. E certamente a gente tem que cuidar dos profissionais da educação como cuidamos dos profissionais da saúde. Mas se a saúde teve coragem de encarar, nós, educadores, também teremos que ter essa coragem. Com cuidado, com proteção de políticas públicas, mas temos que encarar. E aí, como fazer? Como a gente entrar? Vai, Vanessa.
Bom, assim, eu acho que algumas questões que foram levantadas aqui no chat já foram até respondidas, não só pelo Dr. Carlos, como pelo Dr. Eliseu também, referente à equidade do acesso, à eficácia e à eficiência da vacina. Agora, tem algumas questões que elas são mais específicas, então eu vou trazê-las, né, porque aí vocês incorporam aí nas reflexões que vão trazer em seguida. Com relação a essa previsão da vacinação, no caso dos transplantados, né, que tem aí o impedimento de usar a vacina com vírus morto, ele será disponível? Qual é o risco, né, que esses transplantados correm? Deverão ou não tomar essa vacina, né? E essa vacina que está sendo produzida no Brasil, ela terá uma ação profilática ou de cura, né? Uma outra colega disse que assistiu um programa sobre os que foram acometidos com dengue e que apresentaram uma certa imunidade em relação à Covid. É isso mesmo? Né? E se sim, por quê? Né? A outra questão é sobre o uso da máscara. Então, essa prática do uso da máscara nos países asiáticos se tornou uma constante. Isso também acontecerá conosco, né? E isso deve ser uma prática no Brasil, né? Tem uma outra questão, né, que algumas pesquisas que foram feitas, né, ali na Zona Leste, de que cada 5 habitantes da Zona Leste, um foi infectado. Com relação à volta às aulas, né, e isso pode gerar um aumento nesse processo de infecção, né, de contaminação pelo vírus, né? E uma outra última pergunta, né, que eu acho que não tinha sido ainda antes trabalhada, é que assim, eu vou até ler essa pergunta feita pelo Guilherme. Ele diz assim: temos realizado uma pesquisa por amostragem com os estudantes e temos coletado dados de que 12% dos estudantes tiveram contato com Covid-19. Este dado está dentro dos parâmetros de controle da estabilidade do contágio, né, que eu acho que é uma questão que ele também precisa para avaliar os seus próprios dados. Né? Então, acho que eu coloquei aqui salientei mais as questões que eu percebi que não tinham sido respondidas ou que talvez precisasse uma nova reflexão sobre elas. Doutora Esper, se me permite, olha lá. As pessoas que são portadoras de câncer ou tiveram incidência de câncer, elas, como é que a questão da Covid e da vacina vai atuar? E só uma pergunta aí, o professor Eliseu já fez N ponderações, mas todo mundo pergunta, sem parar aí, voltamos ou não voltamos das aulas? Vou responder isso e tem que dar outra aula. Então, vamos lá. Primeira coisa. A gente ainda está vendo que todos os estudos estão sendo realizados com pessoas que têm alguns critérios de exclusão, quer dizer, pessoas muito doentes, etc., não estão participando ainda dos estudos. Agora, o que a gente sabe das vacinas que estão sendo testadas, que é aquelas que aqui tem melhor desempenho de segurança é a vacina de vírus morto e vacinas de proteínas recombinantes. Então, eu acho que depois que esses resultados estiverem disponíveis, muito provavelmente os estudos que vão precisar ser feitos com pessoas que têm lúpus, transplantados, que tiveram câncer, etc., terão a vacina de vírus morto ou de proteína vai ser segura. Já as vacinas de RNA, DNA e também são esperadas por ser seguras, a dúvida fica de vírus atenuado ou de vetores. Essas geralmente costumam ter mais trabalho de entrar nesse grupo da população.
Vacinas são utilizadas como meio de profilaxia e não de tratamento. São poucas as circunstâncias onde a gente ainda utiliza algum tipo de vacina para tratar, mas em geral é só mesmo profilaxia, ou seja, prevenção. Essa história da dengue e Covid-19 eu não compro. Eu acho que isso aí foi uma associação ocasional que não faz sentido biológico nenhum para mim. Então, eu não acho que isso vai ser confirmado por outros grupos. Embora, assim, em ciência, a única forma de se dizer que não existe é provando, né? Mas eu acho que não faz sentido nenhum. Sobre os inquéritos de estudantes e da população com esses testes. Aqui é o seguinte, essa resposta é mais longa, viu? Mas é basicamente o seguinte. Quando você pega um inquérito sorológico, ele detecta anticorpos contra o vírus. A intenção é responder qual é a percentagem das pessoas que já tiveram Covid-19 ou são pelo vírus SARS-CoV-2 numa determinada população e tiveram uma resposta. O problema disso é que os testes que nós temos até agora são ruins. E eles falham muito. Às vezes, eles não conseguem pegar uma pessoa que teve Covid-19 e o teste não dá positivo. Então, do ponto de vista individual, eu não tenho indicado para ninguém fazer esse teste sorológico por causa disso, porque a interpretação individual sempre é sujeita a crítica. Populacional traz alguma informação, mas ela sempre também é sujeita a crítica. Então, a gente, quando olha um inquérito falando que 12% dos estudantes são positivos, ou na Zona Leste, 20% das pessoas são positivas, não é necessariamente a percentagem de pessoas que se infectou ou não. Então, a gente ainda não tem testes bons para isso. Por isso que isso tem que ser encarado com a máxima de cautela possível. Agora, tem alguns resultados impressionantes. Vocês devem ter visto um anúncio de um estudo que foi feito no Banco de Sangue de Manaus, onde 66% das pessoas tinham teste positivo. Então, isso aqui pode mostrar que em Manaus, a única coisa que isso responde, Manaus, o vírus circulou muito mais, certo? Aqui em São Paulo, circulou bastante, mas foi menos que Manaus. Agora, o que isso representa e qual é a percentagem da população que se infectou, ainda cabe usar testes melhores. Agora, eu vou dar a minha opinião a respeito de volta às aulas. Então, podem xingar, tá bom? E, aliás, eu quero dizer o seguinte, para discutir volta às aulas, eu acho que tem que ter, a gente tem que ter muita abertura para o diálogo, porque não tem resposta fácil. Qualquer coisa que alguém fala vai poder ser criticada, qualquer coisa. Então, esse é o primeiro princípio, tá bom? O segundo princípio, nós temos que tomar um cuidado enorme para não deixar essa discussão de volta das aulas ser contaminada politicamente. Eu estou dizendo isso antes de começar a dar minha resposta, porque eu acho que muita gente e algumas pessoas, por exemplo, alguns políticos, etc., fazem o cálculo do que representa no impacto das suas pessoas que vão votar nessa próxima eleição, o que ele vai responder. E aqui no Brasil está tudo tão politizado e que a gente, às vezes, dá uma resposta, a pessoa politiza a resposta e isso vira uma briga danada insolúvel. No meu ponto de vista, a gente tem que pesar o seguinte: volta às aulas, qual é o tamanho do risco para as crianças e das pessoas que estão no entorno delas, os funcionários das escolas e os alunos, os pais e as pessoas com quem elas convivem. Esse é o primeiro risco. E o outro risco é o que está representando essa interrupção de comparecimento às aulas durante tantos meses assim. Então, eu não consigo responder a segunda pergunta, porque eu não sou pedagogo, eu não sou especialista nisso, e tem gente muito melhor que eu. Mas é claro que isso tem que fazer parte de um debate de duas partes. Quer dizer, quem lida com a situação social das crianças, com o ensino das crianças, com o impacto que isso representa para elas, e do outro lado, a parte médica e do impacto da pandemia. Então, essa eu posso dar meus palpites. Então, tem algumas coisas que a gente precisa responder. Primeira delas, crianças podem se infectar com SARS-CoV-2? E a resposta é sim. Crianças podem se infectar, mas o que a gente sabe é que
provavelmente, até agora esses dados estão mostrando, que a chance delas pegarem o vírus é um pouco menor do que adultos. Segunda questão, as crianças podem desenvolver Covid-19? A resposta é sim. Embora que quando a gente observa a distribuição de casos de Covid-19 em todo lugar onde teve pandemia, e aqui os dados do estado de São Paulo são muito claros nisso, menos de 1% dos casos de Covid foram em crianças. E naquelas crianças menores de 10 anos que desenvolveram Covid-19, a frequência foi mais da metade delas tinham problemas graves de saúde. Só tem 15 casos de crianças onde o sistema de notificação não pegou outros problemas de saúde. O que isso representa? Entre os 33 mil pessoas que morreram da doença, só teve 15 crianças que tiveram doença mais grave, mas e que morreram da doença, mas que não tinha outra comorbidade diagnosticada no momento. É claro que isso é um problema, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, mas mediante o tamanho do número da pandemia, isso representa uma percentagem bem menor, e isso tem que ser levado também dentro desse cálculo. A outra coisa, aí você fala assim, bom, mas aí nenhuma morte é aceitável. Só que o problema é que existem vários outros agravos que matam crianças em escolas todos os anos. E a gente sempre conviveu com isso. Então, essa afirmação, ela traz um risco muito grande por causa de ocorrência de meningite, de gripe, de acidente automobilístico, de deslocamento das crianças para o local, etc. Isso tem que ser colocado no mesmo cálculo que a gente observa, por exemplo, a ocorrência de violência doméstica, de marginalização e de outras coisas que, em eventual ausência das escolas, pode agravar. Então, isso também tem que fazer parte desse cálculo dentro desse debate. A outra questão importante que a gente tem que responder é se as crianças podem transmitir o SARS-CoV-2 para outras pessoas. A resposta também é sim, mas o que a gente tem visto em vários estudos feitos na Dinamarca, na França, na Alemanha e na Coreia do Sul, é que a transmissibilidade a partir de crianças, e quanto mais baixa a idade, é menor. Então, essas crianças, de fato, embora elas possam ter o vírus, os adultos que transmitem melhor o vírus, tá certo? Finalmente, qual é o impacto do fechamento das escolas na redução de casos e mortes pelo coronavírus durante a pandemia? Até agora, os cálculos estão apontando que esse impacto é de 2 a 4%. Então, muitas pessoas acham que as escolas vão começar a transmitir o vírus loucamente e vai ter um aumento de casos, etc. Mas tem várias outras atividades que já abriram, já retomaram, já teve deslocamento de pessoas, já teve mais contato entre uma pessoa e outra, e já aumentou a transmissibilidade do vírus, e a escola continua fechada. Então, a gente tem que também levar esse impacto em consideração. Para concluir, desculpa dessa resposta tão longa assim, mas é difícil dar essa resposta por período curto, a minha opinião é que cabe uma retomada de atividades escolares, mas ela tem que ser progressiva, respeitando protocolos muito rigorosos, mas ela precisa acontecer. Então, eu acho que nós temos condições de fazer isso. O Estado de São Paulo tem condição de implementar esse plano. A Secretaria da Saúde e o Comitê de Combate ao Coronavírus vem discutindo isso intensamente, eu faço parte desse comitê, e eu acho que há possibilidade de retomada das atividades progressivamente. Você começa com uma percentagem menor, vai aumentando, implementa teste, implementa isolamento, implementa medidas de educação e mitigação de transmissão, protege as pessoas do entorno da melhor forma possível, os profissionais que trabalham nas escolas, os pais que são mais vulneráveis à doença grave, principalmente. Então, isso faz parte de um plano coordenado. E a última coisa, que eu acho que isso também tem que ter voluntariedade por parte das pessoas. Se uma pessoa de uma família não se sente segura em mandar seu filho para a escola, ele tem que ter a opção de não mandar. Então, respeitando tudo isso, esse debate tem que ser colocado, e eu sou da opinião que a gente tem que avançar, porque educação é uma prioridade para a sociedade. E ele tem que fazer isso
da melhor forma possível para não deixar essas crianças ficarem desprotegidas. A gente está caminhando para o final, queria pedir ao doutor Eliseu que fizesse suas ponderações. Na verdade, quer dizer, o principal questão, vamos dizer assim, das perguntas, talvez a mais importante para as características desse evento é essa última que o professor Esper respondeu de forma completa. Quer dizer, não tenho nada a acrescentar. Talvez a única coisa que eu poderia acrescentar é que o fato da criança não ir à escola, ela não deixa de estar também sob risco, porque um dos locais mais importantes, né, na transmissão da Covid é no domicílio, né? Tirando o ambiente hospitalar, é no domicílio que isso ocorre. Portanto, aceitando-se todos os pontos colocados pelo professor Esper, eu acho que nós devemos progressivamente voltar, sempre com a ressalva que ele também colocou, que os pais têm que ter opção, se eles não se sentirem seguros, de não vamos dizer, levar as crianças para a escola. Mas eu acho fundamental que se volte, porque mais progressivamente, ou seja, com todas as ressalvas feitas, porque o prejuízo e os riscos que as crianças estão sofrendo em casa são severos, inclusive nos segmentos mais vulneráveis da população, a própria questão da segurança alimentar, que uma parcela importante das crianças dessas famílias mais vulneráveis socialmente, elas se alimentam no ambiente escolar, além de ser fundamental para a formação deles. Então, eu acho que eu não teria mais nada a acrescentar. Eu acho que a única questão que acho que o Esper acabou esquecendo é a questão da máscara, né, que não é a mais relevante para o evento de hoje, e foi levantado a questão se incorporaremos isso ou não como hábito sempre que enfrentarmos doenças respiratórias agudas, como os asiáticos, principalmente chineses e japoneses, até onde eu saiba, fazem. Eu acho que isso seria, vamos dizer assim, recomendável. Quer dizer, eu acho que, principalmente vocês que são da área de educação e nós, os profissionais de saúde, devemos, vamos dizer, insistir na população para a incorporação desse hábito. Quer dizer, a máscara não é uma coisa, não é uma medida que protege, vamos dizer, totalmente as pessoas da transmissão, mas o uso mais extenso, né, da máscara pela população seguramente diminui a contaminação ambiental, diminuindo os riscos, mas sem dispensar as demais medidas de higiene. A própria vacina, mesmo que seja eficaz, não deverá, vamos dizer assim, nos induzir a uma situação de segurança que nos deixasse, vamos dizer, de ter cuidados com a higiene das mãos e a própria máscara até que termine esse evento pandêmico. Mas é isso, Sônia, acho que eu não tenho mais nada a acrescentar. As colocações do Esper foram perfeitas e completas. A gente está começando, professores, um ano do centenário de Paulo Freire, que afirmava com quem trabalhei, o diálogo como importante, o diálogo entre as pessoas, o diálogo. E eu acho, doutor Esper, isso que o senhor pôs, com as suas duas mãos, o lado do que está sendo prejudicial, a falta de escola, e o lado que pode ser perigoso, uma ameaça à saúde pelo lado da doença. O diálogo entre esses dois lados, fundamental. Não é? Há um professor, o Caio, que vive a cada instante dizendo, todas as reuniões que fazemos, a moçada está na rua, gente. Quem é a moçada? Os seus alunos. Os jovens estão na rua, eles estão na rua, gente. E a escola está fechada. Eu quero agradecer muito, acho que é muito difícil a situação que estamos, sim, não é? Mas o diálogo é fundamental, e eu acho que o que houve aqui foi uma coisa muito, muito importante para nós, educadores, doutor Esper, doutor Eliseu, essa aproximação saúde e educação, eu acredito muitíssimo
e acho que nós vamos enfrentar. Não é? A vida vai vencer, né? E temos esperança, vamos esperançar. Mas esperançar quer dizer agir, dialogar com todo cuidado na situação de vamos pela vida. Muito, muito obrigado a todos que participaram, aos professores, a Vanessa, outra vez a Meire, não é? E aos 2 estudantes de pós-graduação e ao NAI, que é tão importante coletivamente para todos nós. Muito obrigada para as escolas. E vamos junto continuar a conversa. E eu acho, Sônia, que aqui, né, abre uma discussão, né? A gente não precisa fechar nesse momento. Eu acho que muitas outras questões foram levantadas aqui no chat, né? Principalmente em relação às desigualdades sociais, aos enfrentamentos que os professores estão tendo, né, diante das situações de precariedade de trabalho, né? Da falta de condição de desenvolver melhor o seu trabalho, né? De como as coisas acontecem nas periferias, que são muito diferentes daquilo que a gente vê nos centros, né, mais abastados, vamos dizer assim. Então, assim, eu acho que esse é um primeiro passo, né, para a gente poder entender um pouco como é que esse processo da vacina está acontecendo, a gente se munir aí dessas informações, desses entendimentos, e começar a aprofundar, tanto nas nossas escolas, como também nos espaços que o NAI tem oferecido, para a gente poder discutir, continuar esse diálogo. Acho que tem muitas questões importantes que foram postas no chat, e que a gente pode, numa outra oportunidade, ir aprofundando. Acho muito importante e relevante as preocupações que os professores trouxeram, e também agradeço aqui pelas informações que né, vocês dois, e principalmente o doutor Esp trouxe, com essa explicação bastante assim, sistematizada sobre a vacina, porque a gente sempre fica à mercê das informações que vêm pela mídia, que muitas vezes são muito superficiais e às vezes falaciosas, né? Então, também deixo aqui meu agradecimento e digo para o pessoal que está aqui participando que vamos junto, essas discussões são importantes e vamos continuar nesses aprofundamentos. É necessário, nesse momento, nós, educadores, também nos posicionarmos diante da cena. É isso. A doutora Ana, lá da enfermagem, né, disse o seguinte para nós, a população ela tem que fazer valer os seus direitos. Não é? E aí, e a gente viu, doutor Esper, até doutor Eliseu, lá no estudo que a gente faz da história da educação, quando a gente vai para a construção das escolas públicas, a gente constata, em 90% delas, que a implantação da escola foi movida pela pressão da população, que lutou pela escola, que lutou para a construção da escola. Portanto, é essa população da periferia, junto com os seus profissionais, que vai lutar por condições para que a gente tenha a escola de qualidade que a gente sonha e que tenhamos todo o cuidado nessa volta. Muito, muito obrigada para todos e muito obrigada, doutor Estes, muito obrigada, doutor Eliseu. Muito obrigada. Pedi falar para todo mundo que eu sou um enorme fã de todos vocês são uma das peças mais importantes da sociedade. O que vocês, educadores, fazem, ensinando as crianças e os adolescentes e os jovens, causa um impacto muito mais profundo do que a gente faz trabalhando a vida inteira cuidando de pacientes. Então, obrigado, e obrigado por tudo que vocês estão fazendo, obrigado pelo sacrifício que vocês estão passando durante esse período muito difícil, mas, insisto, acho que a gente tem que se unir, conversar mais, debater esse assunto da forma mais profunda e responsável possível e tentar colocar a política dessa discussão toda, essa polarização de lado, porque a gente tem que beneficiar de alguma forma as nossas crianças, adolescentes, adultos, jovens que estão precisando de educação no país. Vamos lá. Muito obrigada, Vanessa. Vamos lá, Veri, encerrando. Tchau, obrigada. Muito obrigado. Vamos.